Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo, pessoal. Mais uma videoaula do professor Gessé de Ciências e Biologia. Dessa vez o assunto que a gente vai conversar é sobre o sangue humano. Galera, esse assunto é um assunto muito interessante, muito curioso, que várias turmas do ensino fundamental e do médio aprendem. Então essa videoaula vai servir para muitos e muitos alunos. Beleza? Então, dito isso, vamos a um pequeno recado, então. Aqui tem um aviso importante. O conteúdo a seguir será sobre sangue humano, porém não contém imagens fortes. Se mesmo assim você tiver problemas em ver ou ouvir falar sobre o assunto, avise o professor. Galera, é o seguinte, a videoaula vai ser sobre sangue, tá? Só que não vai ter nenhuma imagem, nada pesado, vocês podem ficar tranquilos. Mas mesmo assim, se vocês tiverem fobia, não poderem ouvir falar sobre o assunto, conversa com o professor para a gente ver outra maneira de vocês aprenderem. Beleza? Vamos continuar então. Vamos começar relembrando algumas coisinhas que a gente já estudou. Os tecidos, pessoal, são conjuntos de células com funções semelhantes. Então, quando a gente tem várias células ali reunidas que têm mais ou menos a mesma função, elas são consideradas um tecido. E o nosso corpo possui diversos tipos de tecido, entre eles o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido conjuntivo, em especial, ele se divide em 4 subtipos: o cartilaginoso, que forma as cartilagens, o adiposo, que forma as gorduras, o ósseo, que forma os ossos, e o sanguíneo, que forma o sangue, e será tema dessa aula. Então sim, pessoal, podemos dizer que o nosso sangue é formado pelo tecido conjuntivo sanguíneo. Então, quando falamos nesse tecido, estamos falando propriamente do sangue. O sangue, pessoal, é um líquido avermelhado, como todo mundo já conhece. A matriz celular dele, ou seja, o espaço que fica entre as células, é composto basicamente por água, sais minerais, vitaminas, proteínas, dentre outras substâncias. Desses que eu falei, o principal mesmo é a água. A água chega a ser mais de 50% de todo o conteúdo do sangue. Nós temos aproximadamente 75 ml de sangue para cada quilograma que a gente tem. Então, por exemplo, assim, se eu quero saber a quantidade de sangue que eu tenho, eu pego o meu peso, né, em quilogramas, e multiplico pelos 75 ml. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 80 quilogramas, né, pesa 80 quilos, popularmente dito, é só pegar 80 e multiplicar por 75. Vai chegar ao resultado de 6.000 ml de sangue. Como cada 1.000 ml de sangue equivale a 1 litro, a gente pode dizer então que essa pessoa tem 6 litros de sangue. Quando a gente perde sangue em excesso, como por exemplo em um machucado, em um acidente, essa perda de sangue leva a problemas de saúde. Por exemplo, se a gente perder cerca de 30% do nosso sangue, já temos a inconsciência, né? A pessoa perde a consciência. Se esse valor aumentar, a pessoa pode chegar até a morrer. Quando nós observamos o sangue a olho nu, né, sem utilização de microscópios ou qualquer outro aparelho, o sangue aparentemente é um líquido vermelho e só isso. Não se percebe nenhuma estrutura, não se percebe nenhuma célula, nem nada. Porém, visto ao microscópio, a gente vai ver que tem muita coisa no sangue, tem muitas estruturas, tem muitas células importantes para o nosso corpo. O sangue ele pode ser dividido, pode ser separado em 2 partes. Isso utilizando uma centrífuga de laboratório. Não é uma centrífuga de lavar roupa não, pessoal. É uma centrífuga especial utilizada em laboratórios. Nela é colocado uma amostra do sangue em um tubo de ensaio e ela começa a girar. Quando ela começa a girar, a parte sólida do sangue vai descer e a parte líquida vai ficar em cima. Então, como já deu a entender, né, as 2 partes que o sangue se separa são a parte líquida, que é o plasma, que tem a cor amarelada, e a parte sólida, que tem as células do nosso sangue e tem a cor vermelho escuro. Esse método de separar a parte líquida da sólida do sangue utilizando uma centrífuga se chama centrifugação e é utilizado muitas vezes em exames de laboratório. Nessa imagem vocês podem perceber as 2 partes do sangue separado pela centrífuga, né? A parte
líquida, que é o plasma, né, que basicamente é água e alguns nutrientes, e a parte sólida que fica embaixo, que são células principalmente. Nós vamos estudar as células que fazem parte dessa porção sólida do sangue. Então, na porção sólida do sangue, né, na parte sólida, nós encontramos principalmente os glóbulos vermelhos, que são essas células aqui vermelhas, os glóbulos brancos, que estão aqui na imagem, e as plaquetas. São os três principais tipos de células sanguíneas: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Cada uma delas tem uma função muito, mas muito importante para o nosso corpo. Essas células, pessoal, a gente vai ver que elas sobrevivem algum tempo no nosso sangue, geralmente alguns dias. Depois elas morrem. Mas fiquem tranquilos porque o nosso corpo repõe essas células normalmente durante a nossa vida. Esse processo de produção de novas células sanguíneas é chamado de renovação celular. A gente pode classificar o nosso sangue como dois tipos, o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso é aquele que passa pelas nossas veias e ele é rico em gás carbônico, até tem um tom de vermelho mais escuro. O sangue arterial é o que passa pelas nossas artérias e ele é rico em gás oxigênio, sua coloração é mais clara do que o sangue venoso. Agora então, pessoal, vamos estudar especificamente sobre os glóbulos vermelhos que estão no nosso sangue. Eles também são chamados de hemácias ou eritrócitos, mas aqui no vídeo eu vou dar preferência para a palavra glóbulos vermelhos mesmo, para ficar mais fácil de entender. Eles são células que não possuem núcleo e a gente logo vai entender o porquê essa ausência de núcleo. Eles têm um formato de prato, ou seja, ele é mais, digamos, fofinho nas bordas e no meio ele é mais achatado. A média de vida deles é de 90 a 120 dias, ou seja, esse é o tempo que eles sobrevivem no nosso sangue. Depois disso, eles são repostos. São as células sanguíneas que temos em maior quantidade no nosso corpo, aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Vale a pena lembrarmos que são células microscópicas, então apenas utilizando o microscópio nós podemos observá-las. Para a gente entender o que é um milímetro cúbico, vamos imaginar um cubo. Esse cubo vai ter um comprimento, vai ter largura e vai ter altura. Imagine cada um desses medindo 1 milímetro. Seria um cubo extremamente pequeno. Agora imaginemos esse mini cubo cheio de sangue. Podemos dizer que o nosso sangue é formado por muitos e muitos milímetros cúbicos. E cada um desses milímetros cúbicos vai ter uma quantidade de 5 milhões de glóbulos vermelhos. Ou seja, é muita coisa. Aqui vocês podem ver uma animaçãozinha do nosso sangue dentro de uma artéria ou dentro de uma veia e os glóbulos vermelhos sendo transportados para diversas partes do corpo. Esses glóbulos vermelhos têm uma função extremamente importante para o nosso corpo, que é de transportar gás oxigênio e gás carbônico. Na verdade, podemos dividir isso em duas etapas, que eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar por essa etapa aqui. Na inspiração, quando o ar entra no nosso corpo, né? Tipo, quando a gente inspira, esse ar ele vem carregado de gás oxigênio. Esse gás oxigênio passa por alguns órgãos do nosso corpo e chega até os pulmões. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos vão capturar esse gás oxigênio e vão transportá-los depois para as células do nosso corpo. Na segunda parte do processo, as células do nosso corpo que absorveram gás oxigênio, elas liberam gás carbônico, e esse gás carbônico tem que ser removido do corpo. Esse gás carbônico ele vai ser transportado pelos glóbulos vermelhos novamente aos pulmões, onde ele vai sair através da nossa expiração. Esse transporte de gás oxigênio e gás carbônico no nosso corpo acaba gerando um ciclo, que eu vou explicar novamente aqui utilizando essa imagem. Então, como eu falei, nós temos os pulmões. Quando a gente inspira, o ar vai entrar aos pulmões cheio de gás oxigênio. Esse gás oxigênio é capturado pelas hemácias, né, os glóbulos vermelhos, que distribuem esse gás para os nossos órgãos, para as nossas células do corpo. As células dos órgãos, ao mesmo tempo que elas absorvem o gás oxigênio, elas também liberam gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser levado pelos glóbulos vermelhos para os pulmões, onde a gente vai expirar, liberando esse gás para fora do corpo. O processo de transporte de gás oxigênio e gás carbônico,
que envolve os glóbulos vermelhos, os pulmões e as células do nosso corpo, acontece constantemente, tá? Inclusive, enquanto a gente está conversando, enquanto eu estou ensinando esse conteúdo para vocês, está acontecendo no corpo de vocês. E no meu também. Lembrando que as células do nosso corpo precisam do gás oxigênio para produzir energia para o seu funcionamento. Legal, pessoal? Continuando ainda falando de glóbulos vermelhos. Lembram que anteriormente eu falei que os glóbulos vermelhos não tinham núcleo e eles não tinham núcleo por um motivo especial? A ausência do núcleo faz com que o glóbulo vermelho tenha mais espaço dentro de si para o transporte de gases. Aqui nós temos um desenho do que acontece no nosso pulmão, onde os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas vão se dirigir aos pulmões cheias de gás carbônico, CO2, e vão liberar esse gás carbônico para os pulmões, ao mesmo tempo que elas absorvem o gás oxigênio, o O2, que depois elas vão distribuir para as células do nosso corpo. Esse processo, da parte que acontece no pulmão, de troca de gases, é chamado de hematose. E tudo isso acontece graças a uma substância chamada hemoglobina que os glóbulos vermelhos possuem. Inclusive, é essa hemoglobina que torna os glóbulos vermelhos da cor avermelhada. E como são as células sanguíneas mais numerosas do nosso corpo, é graças aos glóbulos vermelhos e essa hemoglobina que o nosso sangue tem a cor avermelhada. Há diversas doenças causadas pela falta ou pelo mau funcionamento dos glóbulos vermelhos no nosso sangue. Uma delas é a anemia falciforme. É uma doença genética, ou seja, é transmitida de pais ou mães para filhos. E nessa doença, os glóbulos vermelhos eles acabam tendo um formato inadequado, um formato que lembra uma meia-lua, digamos assim. E inclusive a quantidade de hemoglobina desses glóbulos acaba sendo baixa. E essa doença acaba trazendo vários sintomas, como por exemplo, dores de braços, pernas e costas, palidez, atraso no crescimento, feridas, infecções, inchaços. É uma doença séria que deve ser tratada. Então, galera, finalizamos a parte de glóbulos vermelhos. Agora vamos trocar a cor do glóbulo. Agora vamos para os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são também chamados de leucócitos, mas aqui nessa videoaula eu vou preferir o termo glóbulos brancos, que fica mais fácil de entender. São células que possuem núcleo, diferente dos glóbulos vermelhos que não possuem. O formato dos glóbulos brancos são esféricos, ou seja, tipo umas bolinhas assim. Vivem poucos dias no nosso sangue e encontramos aproximadamente 8.000 por milímetro cúbico de sangue. É uma quantidade bem menor do que os glóbulos vermelhos, que chegam na casa dos milhões. Existem diversos tipos de glóbulos brancos no nosso corpo, mas todos têm a função mais ou menos semelhante, que a gente vai abordar a seguir. Os nossos glóbulos brancos têm por função defender o nosso corpo contra micro-organismos, como por exemplo bactérias, fungos, protozoários, vírus. Isso principalmente de duas maneiras que a gente vai estudar. A primeira maneira se chama fagocitose, e esse é um processo em qual o glóbulo branco literalmente ele vai atrás do micro-organismo invasor, captura ele e o destrói. Como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui, o glóbulo branco é essa célula maior que está se mexendo e o invasor, o micro-organismo que está invadindo, é esse menorzinho aqui. Notem como, aqui o começo da animação. Notem como o glóbulo branco ele vai atrás, persegue literalmente o micro-organismo invasor e captura ele. Depois de capturado, ele é destruído. Essa destruição do micro-organismo invasor capturado pelo glóbulo branco acontece graças a organelas chamadas de lisossomos que os glóbulos brancos possuem. Ao capturar o invasor, os lisossomos do glóbulo branco liberam um tipo de substância que vai fazer a digestão celular, ou seja, a destruição do invasor. Outra maneira que os glóbulos brancos ajudam a gente nas nossas defesas do nosso corpo são pela produção de anticorpos. Os anticorpos são substâncias especiais, são proteínas especiais que evitam que a gente contraia algumas doenças. A gente vai estudar com mais detalhes sobre a produção de anticorpos quando a gente estudar a parte de vacinas e soros. O pus,
que forma dos machucados está ligado diretamente com os glóbulos brancos e os micro-organismos invasores. Se um machucado produziu pus, significa que houve uma infecção no local. Essa infecção é como se fosse uma batalha desses glóbulos contra os invasores. E o pus que se forma ali é como se fossem os restos desse combate, os glóbulos brancos mortos e os micro-organismos invasores mortos, dentre outras substâncias que formam o pus, mas é principalmente isso, glóbulo branco e micro-organismo invasor. Beleza? Agora chegamos na última estrutura do nosso sangue, as plaquetas. As plaquetas, elas também são chamadas de trombócitos. E, na verdade, elas não são células completas, elas são fragmentos, ou seja, pedacinhos de células. Elas vivem de 5 a 9 dias. Nós encontramos cerca de 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. As plaquetas elas têm uma função muito importante também para o nosso corpo, e essa função se chama coagulação sanguínea. Quando a gente se machuca, por exemplo, faz um machucadinho, geralmente começa a sangrar, mas depois de algum tempo forma uma casquinha por cima e para de sangrar. Já notaram isso? Essa casquinha que forma por cima é justamente o processo de coagulação do sangue que as plaquetas realizam. Então, por exemplo, digamos que nessa imagem aqui nós temos uma parte da nossa pele que a gente tenha machucado, que tenha feito uma ferida. Essa parte da pele, então, vai se romper e vai começar a sangrar. Quando começar a sangrar, as plaquetas vão entrar em ação. Elas vão produzir uma substância chamada fibrina, e essa fibrina produzida por elas vai ser liberada no sangue. E na região onde está sangrando, aos poucos o sangue vai endurecer, ou seja, o sangue vai coagular. E esse coágulo vai formar a casquinha que impede que sangre mais, que vai conter o sangramento. Bem simples, bem fácil de entender, né, pessoal? Lembrando também que não é saudável ficar arrancando as casquinhas do machucado, né, por mais que para alguns seja interessante. Mas quando a gente está arrancando a casquinha do machucado, a gente está deixando aquela região aberta para outros micro-organismos entrarem e causarem uma infecção, e pode até gerar o pus que eu falei anteriormente. Quando a gente está perdendo sangue no nosso corpo, a gente fala que a gente está tendo uma hemorragia. Essa hemorragia ela pode ser tanto interna, ou seja, com os órgãos internos do nosso corpo, como pulmão, coração, por aí vai, ou ela pode ser externa. Se a hemorragia é muito grande, se a pessoa está perdendo muito sangue, seja interna ou externamente, ela deve ir ao médico para o tratamento. No futuro, a gente aprenderá algumas dicas simples de primeiros socorros, o que a gente pode fazer em casa para diminuir uma hemorragia. Mas lembrando, se a hemorragia for grave, a pessoa deve ir ao médico. Beleza, galera? Então vamos fazer um resumão das funções do sangue. Então a gente pode concluir que o nosso sangue acaba tendo diversas funções para o nosso organismo, como por exemplo o transporte de gases, que acontece graças aos glóbulos vermelhos, também o transporte de nutrientes e hormônios para o nosso corpo. O sangue também tem a função de defender o nosso corpo contra micro-organismos invasores, que está atrelado ao glóbulo branco que a gente já estudou. E por último, podemos dizer que o sangue também está relacionado com a coagulação sanguínea, que as plaquetas é que coordenam esse processo que a gente estudou anteriormente. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham mais uma vez gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa com essa videoaula. Se você gostou, então deixa aquele like bonito, deixa o seu comentário do que achou da videoaula. Se tem alguma dúvida também pode deixar nos comentários que o professor responde. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, se cuidem e até a próxima!